Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito feliz de estar aqui, uma quarta-feira ensolarada no Rio de Janeiro. Eu cheia de gás para começar o dia, passando um conteúdo para vocês muito bacana. Meu nome é Roberta Andriane Renault, para quem ainda não me conhece, eu sou advogada criminalista, atuo na área criminal há 20 anos e é com muito prazer que eu criei essa fanpage chamada Vocação Jurídica, onde eu compartilho material, conteúdo voltado sempre para a prática da advocacia criminal. E faço lives também, todas as manhãs, pelo menos tento fazer, de segunda a sexta-feira, com muito carinho e muito prazer. Bom, deixa eu falar aqui com vocês. Eu estou na semana, onde eu estou frisando o tema estratégias defensivas, que devem ser adotadas por todo e qualquer criminalista, seja no início da carreira, seja aquele mais experiente. E aí, no primeiro dia que eu falei sobre esse tema, eu expliquei para vocês o que vem a ser essa estratégia. Antes mesmo de vocês pensarem na elaboração de uma peça, de pensarem em eventual atuação, vocês têm que definir um raciocínio lógico para saber o que fazer exatamente. Isso tudo tem que estar num roteiro previamente estabelecido. Então, mas como que você faz isso? Através do conhecimento do processo ou do inquérito, através do contato com o cliente, ouvindo a versão do cliente. Com base nesses dois elementos, você já começa a definir as ferramentas, o que você vai fazer naquele caso específico. Então, essa estratégia prévia é indispensável que seja realizada antes da elaboração de qualquer peça, Na segunda aula que eu falei sobre esse tema de estratégia defensiva, eu disse também que em determinada situação, ainda que você tenha uma convicção sobre um assunto, sobre qual passo adotar, essa convicção ela pode variar no caso concreto. Então, ontem eu falei sobre a questão da execução provisória da pena e mostrei um caso de uma moça que estava presa preventivamente e teve a prisão substituída pela domiciliar num caso de execução provisória. Então, a estratégia ela varia de acordo com o caso em concreto. E hoje eu quero mostrar para vocês que um simples comportamento do advogado pode alterar significativamente o resultado de um habeas corpus, o resultado de um processo criminal. E para que vocês possam entender, eu quero dividir com vocês uma situação concreta. Vamos lá. Esse meu cliente era um senhor de idade, já com 70 anos ou quase isso. E aí, ele foi preso, acusado, olha só, da prática, eu não me lembro se na época foi estupro ou atentado violento ao pudor contra a netinha dele. Era um senhor que era amigo, era parente, aliás, de um amigo meu. E eu sabia que ele não havia praticado nada disso. Ele foi preso preventivamente e isso foi num carnaval. E aí eu fiquei nervosa, óbvio. Fui olhar o processo, Antes de falar com o cliente, fui olhar o processo, aquilo que eu acabei de falar com vocês. Depois que eu vi todas as provas, todas as acusações, aí eu fui até o cliente e ouvi a versão dele. E ele negava qualquer prática contra a neta. Pelo contrário, ele amava aquela neta profundamente, sempre cuidou dela, junto com a mãe, etc. Com a mãe não, com a esposa dele, a avó. E aí, o meu objetivo ali era fazer com que ele respondesse o processo em liberdade. Tirar aquele senhor, bom dia, doutora Célia, tirar aquele senhor da cadeia, tirá-lo do enclausuramento. Um senhor de idade, não havia necessidade dele estar ali. E aí eu fui impetrar um habeas corpus. Quando eu impetrei o habeas corpus, quem já me conhece sabe das minhas aulas, das lives, eu dediquei um capítulo para o perfil do paciente, eu expliquei quem era meu cliente, que era uma pessoa que sempre trabalhou, uma pessoa honesta, que todos o amavam, o respeitavam demais, juntei todos os comprovantes, ok, dei entrada no habeas corpus. Mas aí é que vem a diferença. E você só pode adotar essa diferença se você tiver o conhecimento.
Prestem atenção. A maioria dos advogados impetra o habeas corpus e deixa rolar. Fica esperando os... Alô? Estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? A maioria, então, acho que falhou aqui o som. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Vou até colocar aqui. Se estão, porque esse tema é muito importante. Estão me ouvindo? Deixa eu escrever aqui. Quem puder responder aqui. Então, a maior parte dos advogados espera a impetração, a distribuição do habeas corpus, depois aguarda o julgamento desse habeas corpus e pronto. Não faz mais nada. A doutora Célia disse que sim. Obrigada, doutora. Então, o que aconteceu? Eu distribuí o habeas corpus, mas não fiquei parada. Eu fui acompanhando a tramitação. E eu sei que durante essa tramitação tem um momento em que o Ministério Público Federal... Bom dia, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Marcelo, doutor Osiel. E chega um momento em que o Ministério Público Federal ele vai fazer um parecer sobre aquele habeas corpus. Então, o Ministério Público Federal vai dizer se é favorável ou não à liberdade do cliente que eu estava pedindo. E eu vi nesse parecer que o Ministério Público Federal opinou contra a liberdade do meu cliente, alegando que haveria a possibilidade de contato entre o meu cliente e a netinha dele. Então, haveria a possibilidade dele voltar a praticar eventuais condutas inapropriadas. Esse parecer eu tive acesso como, né? Eu tive acesso a ele antes do julgamento. Qualquer advogado pode ter, porque eu sabia que esse parecer seria feito e ele é de fundamental importância. Ele é considerado pelos desembargadores ao tempo do julgamento. Então, olha aí, o conhecimento prévio e eu me aproveitando desse conhecimento para tentar beneficiar o meu cliente. Com base nesse parecer, eu descobri que a mãe da criança, ela estava numa outra cidade. Então, ela estava afastada do avô. Não havia a menor possibilidade do avô ter contato com aquela menor, com a neta dele. Então, aquele argumento que o Ministério Público utilizou era um argumento descabido, era um argumento que não era verdade. O que eu fiz? Eu expliquei, eu teci considerações sobre esse parecer antes do julgamento. Eu demonstrei que a menor não estava residindo na mesma comarca que o meu cliente. Juntei isso antes do julgamento e, para vocês verem o resultado disso, a desembargadora relatora mudou o voto dela. Ela estava opinando contra a concessão da ordem, ou seja, que o meu cliente continuasse preso justamente com o mesmo fundamento que o Ministério Público Federal invocou, que haveria contato entre a neta e o avô. Mas quando eu demonstrei o contrário, que não havia essa possibilidade de contato, eu alterei o resultado do habeas corpus. Então, essa é uma estratégia defensiva que pode e deve ser adotada. Isso mostra que você só vai saber como agir, né? Só vai saber como mexer as peças de um jogo de xadrez, porque um processo criminal é um jogo de xadrez, quando você tem o conhecimento. Então, pessoal, além do domínio do processo, além do contato do cliente, saibam como é a tramitação de um prazo. E ajam, né, sempre que puderem, juntando documentos, despachando com desembargadores, falando com o Ministério Público Federal. Tudo depende da situação em concreto, tá? E hoje eu quero convidar vocês para... Eu estou divulgando um curso que tem como objetivo a definição de estratégias defensivas. Eu apresento casos práticos e, com base nesses casos, o advogado aprende a definir a estratégia para depois elaborar a sua defesa técnica com todos os capítulos, entender o que é uma defesa técnica realmente, o que é uma resposta à acusação, o que é uma defesa prévia, entender como
preparar uma apelação criminal também. Esse curso ele é inteiramente online e eu estou sorteando 5 bolsas com 50% de desconto. Se você tiver interesse, né, em obter informações sobre o curso e participar desse sorteio, o que você tem que fazer? Mandar uma mensagem para mim através de WhatsApp. Amanhã, né, na live de amanhã, eu farei o sorteio às 9 horas, aqui na Vocação Jurídica, dessas 5 bolsas. E quem sabe você pode ser um beneficiado, tá? Então, esse é um convite para quem quiser participar, será muito bem-vindo. Bom, agradeço a atenção de todos, agradeço a participação e espero vê-los amanhã numa nova live com um novo tema e com um sorteio. Ó, forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau. Beijo.